Bem, pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais um Hypecast. Hoje, o prazer de estar aqui com o meu colega de trabalho, psicanalista, meu amigo Bruno Anerti. Vamos falar de um assunto muito interessante para você acadêmico ou você que aspira também a fazer parte desse exército de psicanalista aqui da EP. O assunto que vamos tratar hoje com o Bruno é reflexo da educação dos filhos na fase adulta, sob a ótica da psicanálise. Maravilha. E aí, Bruno, o que você diz para nós? Opa! Bom, primeiramente quero saudar todos aí com a paz de Cristo. É uma grande honra poder estar aqui com todos vocês para poder falar sobre esse assunto tão importante, né? Queria me apresentar rapidamente só para as pessoas entenderem, né, sobre esse assunto. Desde 2015, eu tive uma experiência muito maravilhosa com Deus sobre a questões da minha identidade, da minha relação com Deus. Estava intimamente ligado à relação com os meus pais. Então, quando eu comecei a descobrir lá em 2015 que tudo aquilo que eu estava passando e que precisava ser trabalhado tinha uma relação direta com os meus pais, com a minha criação, foi quando eu comecei a me admirar por esse assunto, educação de filhos. E quanto mais eu estudo sobre educação de filhos desde 2015, mais eu consigo perceber como que os nossos pais influenciam a nossa fase adulta. Muitas referências nos 7 primeiros anos, adolescência, tudo impacta diretamente a nossa vida em relação aos nossos pais. Então, é isso que eu queria conversar, né, nesse podcast, para poder discorrer sobre esse assunto tão maravilhoso, que é a educação de filhos e esse reflexo aí sobre a fase adulta, sob a ótica da psicanálise. Interessante, né? Então, esse assunto que nós vamos tratar hoje, isso incide diretamente na questão da nossa autoestima, ou da nossa baixa autoestima, devido a esse relacionamento bom ou ruim que tivemos com nossos pais, é isso? Sim, Oswaldo, você está falando sobre um aspecto muito interessante, né? Autoestima. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa relação, né? Muitas pessoas possuem baixa autoestima e às vezes não sabem por quê. E aí eu queria começar falando sobre um aspecto na educação de filhos que tem uma relação muito forte com a autoestima, que se chama amor incondicional. E o que que é amor incondicional, né? Se você chegar para o pai ou para a mãe e falar assim: pai, mãe, você ama o seu filho incondicionalmente? Gente, o pai ou a mãe vai falar na hora: claro que eu amo. Eu sou capaz de dar a minha vida pelos meus filhos. E eu acho interessante, né, só para a gente ilustrar sobre o que que é amor incondicional, é esse amor de mãe e de pai que mesmo às vezes, né, infelizmente, alguns filhos às vezes envereda por caminhos ruins e às vezes está preso. É aquela mãe que toda semana está lá para abraçar o filho, para dizer: filho, eu te amo. E às vezes ela nem independente dele ser bandido, dele ser a pior pessoa do mundo para os outros, mas para a mãe, para o pai, geralmente é aquele filho amado que ela criou, que ela educou. Então, amor incondicional é esse, independente de você ser uma pessoa boa ou ruim, independente de você eh, alcançar grandes resultados na vida, né, fala-se muito em sucesso, ter sucesso ou não ter sucesso, não importa. Amor incondicional é aquele amor que os pais têm pelos filhos, independente de qualquer coisa. Então, o que que isso, Bruno, amor incondicional tem a ver com a autoestima? Aí eu vou entrar nesse aspecto. Uhum. eh, Queria interagir com você, Oswaldo, Sim, da sua visão com relação a isso. O que que acontece? Quando a criança, ela, né, vamos dizer assim, nos seus 3, 4, 5 anos, eu não sei como que foi a sua educação, mas a minha educação foi uma educação muito autoritária e a maioria das pessoas com 30 anos de idade, 40, teve uma educação muito rígida e os pais deram o seu melhor para os filhos. E o que que acontecia? Era muito foco no desempenho dos filhos. Então, sim. na minha infância, por exemplo, a minha mãe trabalhava o dia todo, então eu tinha que ajudar na casa, eu tinha que fazer as coisas. E por mais bem intencionada que minha mãe ela tinha, né, por mais boa intenção que ela tinha, às vezes, quando eu fazia algo de errado, ela brigava comigo, ela me castigava, ela fazia as coisas. E eu, criança, eu não entendia. E naquele momento eu achava
que a minha mãe não gostava de mim. E, na verdade, ela simplesmente estava me corrigindo. Então, sem involuntariamente, em muitos momentos, processo da minha criação, eu recebi um amor um amor condicional, ou seja, Sim. se eu faço algo direito, eu sou amado pela minha mãe e pelo meu pai. Se eu faço algo errado, eu não sou amado. E isso Uhum. afeta grandemente a minha autoestima, por quê? Porque eu vou crescer na minha fase adulta sempre querendo a aprovação das pessoas, sempre querendo ser aquela pessoa ideal que faz tudo certo para ser elogiado, para naquele elogio das pessoas eu lembrar que minha mãe me elogiava para eu ser aceito e a minha autoestima está lá em cima. Entendi. Então, esse amor incondicional que muitos não receberam na infância é o segredo, a chave para trabalhar a autoestima. Então, entender esse processo vai ajudar muitas pessoas a entender um dos caminhos por que ela não tem uma autoestima elevada. É, até assim a gente fica mais fácil de entender a questão. As pessoas, às vezes, quando tirava 9,5 na prova, sofria, né? Sim, Que ela tinha que fechar o 10 de qualquer maneira, né? Porque o outro passava essa imagem, essa ideia, né? Você vai ter meu afeto de fato se você alcançar a sua maior nota, né? sim. E E é quando tira 10, o pai ou a mãe fala assim: Mãe, pai, tirei 10, você não fez mais do que a sua obrigação." e é interessante que a gente tem que lembrar também que eles passaram para nós o que eles receberam, né? Pois é. Porque as pessoas só dão o que elas têm para dar. E essa sacada sua, Oswaldo, é interessantíssimo, porque isso é geracional. Sim, Então, às vezes, a gente fala: o meu pai, a minha mãe transmitiu um amor condicional, ou seja, eu só me sentia amado pelos meus pais quando eu fazia algo certo. E quando eu fazia errado, eu não sentia esse amor dos meus pais. E por que isso? Porque, infelizmente, a gente, quando criança, adolescente, a gente confunde comportamento com identidade. Ou seja, você fez algo de errado, então eu preciso, como pai, como mãe, corrigir o seu comportamento e sim, preservar a sua identidade. Algo do tipo: filho, você fez algo de errado, você vai ser corrigido por essa ação, mas olha, lembre-se que você é amado, você é querido. Na prática, é mais ou menos assim: fez algo de errado, em vez da mãe falar ao pai: ó, você fez isso de errado. Não, o que, que acontece às vezes? Ah, você não presta, você é um incompetente, você é um interessante. burro. Então, quando você fala a palavra, o verbo ser, na verdade, nossos pais erroneamente, em vez de falar o que você fez errado, não, você é. Então, Interessante. afeta a nossa identidade, afeta a nossa autoestima. É. Aí, se você que está assistindo esse podcast aí, você está se identificando com esse assunto, é importante você estar percebido a seguinte coisa: nós não estamos aqui para culpabilizar a mãe ou pai. A questão é o que, que eu vou fazer com o que fizeram comigo, né? Eu vou ser uma eterna vítima? Ou entender que os meus progenitores, né, meu pai, minha mãe, eles passaram para mim o que eles tinham que passar, para me passar. Mas a questão toda é: o que que eu vou fazer com isso agora? Eu vou ficar sofrendo, vou transferir para eles, né, Bruno? A culpa, Sim, né? sim, Ou então o que que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Eu vou ter a habilidade, né? Poderíamos dizer assim, de fazer uma história diferente. E sim, até porque, dentro do aspecto teológico, né, também, colocando isso para Deus como Pai, né, que é importante quando Jesus, em Mateus capítulo 5 vai nos ensinar a oração do Pai Nosso, ele começa Pai, né, ele como Filho de Deus, ele se expressa dessa forma. Então, se o nosso pai biológico, ele teve essas pendências, vamos dizer assim, o nosso pai eterno, ele não falha para conosco, né. sim, E você acha que tem alguma implicação, Bruno, essa questão desse relacionamento ruim com o nosso pai biológico, isso de alguma forma transfere para o nosso relacionamento com o nosso pai eterno, que é Deus? totalmente, totalmente. Nessa sua questão que você colocou, Oswaldo, achei muito interessante, porque a gente até está conversando um pouquinho antes, né, do Sim, podcast começar, que nós temos uma figura de Deus como uma figura masculina, ainda que Deus ele é universal, ele é unissex, ele é sim, tudo.
Não dá para dizer que Deus é uma figura masculina ou feminina. Mas a gente, desde pequenos, e o próprio Jesus, ele, para poder trazer uma didática para a gente, ele chama Deus de Pai. Sim, Então, se você tem um pai que ele é uma pessoa carrasca com você, ou que fez muitas coisas ruins e tal, e você não tem, você tem uma antipatia com a forma do seu pai se relacionar com você, possivelmente, ainda mais quando criança, você começou a ouvir as primeiras vezes sobre Deus, você, sem muito conhecimento, você acaba involuntariamente associando que Deus é muito, muito ou totalmente é igual ao seu pai, sim, porque a gente aprende por espelho, né? sim, Então, se fala que Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia. Mas se você, na hora que você tem a relação com seu pai, você não vê isso, involuntariamente, por mais que as pessoas falem e você acredite racionalmente, sim, mas dentro do seu coração você pode ter dificuldades de perceber esse amor de Deus, sim, como sim. pai. Porque se o pai que eu vejo, eu tenho dificuldade de me relacionar com Sim, ele, imagina que se Deus, que é o pai que eu não vejo, né, de forma pois é. corpórea, como é que vai ser esse meu relacionamento para com esse ser, né? E aí, Oswaldo, a gente tem assim, até para as pessoas que estão nos ouvindo agora, a gente tem esse privilégio, né, quando fala pneumopsicanálise, né, para quem está começando agora ou não sabe, o pneuma fala de espírito, Espírito. alma. E quando a gente fala de pneuma, a psicanálise está muito relacionado, como a gente como nós somos uma associação evangélica de psicanálise, a gente está sempre remetendo aos princípios divinos de Deus através da Bíblia e a relação com Deus. Então, como a gente tem esse entendimento como cristão, a gente tem várias demandas de pessoas, às vezes, que têm dificuldade de enxergar Deus como Pai, e a gente, por conhecer a Bíblia e conhecer também essas questões da infância, do CDI, que é o Complexo de Desenvolvimento Infantil, Sim, a gente tem a possibilidade de facilitar ao nosso paciente ele refletir sobre essas questões e começar a desassociar Deus, na sua divindade, no seu amor, do nosso Pai. E aí a uhum, gente consegue trabalhar de uma forma desassociada as questões mal resolvidas com o nosso pai, e aí entendendo que ele também teve uma criação difícil, sim, perdoando, entendendo que ele deu o seu melhor, né? aham, E a gente começar a voltar para Deus, poxa, então Deus não é meu pai, é algo diferente. Então deixa eu começar a entender esse é, amor de Deus. E aí tem muitas pessoas, quando a gente fala da conversão, experimenta essa transformação e muitos fazem essa desassociação. Mas a gente tem no nosso meio alguns cristãos que às vezes têm uma experiência com Deus, mas não profunda a tal ponto de enxergar Deus como Pai, porque não fez essa terapia, essa reflexão, essa interiorização sobre esses dois conceitos importantes, né? uhum, Pai biológico e Pai divino. sim. É interessante também nós pontuarmos o seguinte, por exemplo, eu sou de 68. Sim, Então meu pai era de 1934. Imagina como é que foi a educação do pai, meu avô com meu pai, né? E depois a educação do meu pai para comigo. Então, hoje eu sou pai, eu tenho um filho de 23 anos. Então, é interessante que nós façamos essa reflexão de 2 ou 3 gerações antes da gente, sim, né? Como é que era o comportamento da sociedade na época do meu pai, em 1934, né? Como é que era a cultura da sociedade da época dele. Então, assim, hoje em dia, o pai, a gente tem uma aproximação, né, maior com os filhos. Antigamente, não. O pai era aquela figura, né? Ele era o provedor, na maioria das famílias, e a mãe, que é aquele papel de nutrir, né, de higienizar a gente, tal, aquela questão toda, né, da mãe, aquela abordagem especificamente da mãe, né? uhum, sim, Mas o pai não, ele fica mais no canto dele. Então, assim, não tínhamos, às vezes, gerações, por exemplo, da minha família, o único filho que abraçava e beijava o pai era eu, pois é, né? Os meus irmãos mais velhos não tinham essa aproximação do meu pai, ainda que o amavam, ele era um pai muito bom.
Então, a gente tem que considerar isso. Como é que era a cultura na época do meu pai e a sociedade na época dele? Então, ele transmitiu para você o que ele era, de fato, o que ele recebeu do pai dele, ou então um padrão com que a sociedade passava para ele, Sim, né. sim. E Muito bom. ele foi e transmitiu de fato o que ele recebeu, né. Então Exatamente. isso já é interessante que a gente até adentra aqui na outra pergunta aqui, né, Bruno, que é como a nossa criação impacta na identidade como cristãos e filhos de Deus, né. Pois é. Eu até nessa pergunta, você está falando, eu lembrei agora sobre um texto da Bíblia. Eu acho muito interessante, né, compartilhar com os irmãos. Deixa eu ver a referência dele. Mateus 3:16 e diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus que disse: Este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer, em quem me agrado. Então vejam, na hora, Jesus sendo Deus, ele se fez homem, e no momento do batismo dele, ele vê o céu se abrindo, uma pomba descendo e uma Sim, voz que dizia: Eis meu filho amado. Por que que Deus fez isso com Jesus? Porque sabia que, como filho, Jesus precisava de uma afirmação ali, porque ele ia enfrentar uma grande provação. Depois que ele saiu do batismo, ele já foi direto para o deserto 40 dias em jejum e foi tentado pelo diabo. sim. E naquele momento que ele foi tentado pelo diabo, o diabo disse para ele: Se tu és filho de Deus, faça com Uhum. que essas pedras se transformem em pão. E ele vai tentando, Jesus, se. O que que é essa palavra se? Ela está trazendo uma dúvida, uma condição. Se você é, ou seja, será que você é mesmo filho de Deus? E Jesus não teve dúvida nenhuma, porque ele tem um pai que a todo instante está falando: Deus, você é meu filho, você é meu filho. É, Então, quantas vezes nós, quando criança, queríamos, né, ouvir, às vezes, o nosso pai, a nossa mãe dizer: Filho, eu te amo, você é especial, você é amado. Independente da sua. Você fracassou, você tirou uma nota, né? Você foi 9,5, é, você tirou um. Imagine você chegando em casa tirando um e o seu pai olhando para você e falando assim: Filho, eu sei que você pode mais que isso. Vem cá, me dá um abraço. Eu sei que para você agora ter tirado um foi ruim. O que que você fez para tirar esse um? Olha, eu não estou satisfeito com essa nota, mas saiba que independente da sua nota, você sempre vai ser o meu filho amado. Então, uhum. essa identidade, muitos não tiveram, mas hoje, como adulto, ouvindo esse podcast, você pode ter a oportunidade Sim, de refletir, e mesmo que às vezes o seu pai ou sua mãe não foi como Deus gostaria que fosse, eles deram o seu melhor, mas hoje você tem a oportunidade de entender qual é o propósito de Deus, é que nossos pais fizessem isso conosco. Então, também isso é um processo de uma ressignificação daquilo, de como que nós enxergamos Deus. E na pergunta que você fez para mim, Oswaldo, eu falei algum contexto, mas eu perdi um pouquinho o fio aí. Você pode repetir? é como a nossa criação impacta na identidade como cristãos e filhos de Deus. Sim. Como? Repete, por favor. Como a nossa criação impacta na identidade como cristão Sim, e ok. filho de Tá, eu Deus. tô falando certo. Então, assim, poxa, Bruno, como que seria bom para mim a minha relação com Deus se eu tivesse isso, mas não tenho? Sim, Então, o segredo é exatamente você fazer essa introspecção, essa conversa com Deus. Deus, né, você que é cristão, Deus, eu não tive essa relação, mas hoje você compreende. Então, só o fato de você exteriorizar para Deus a sua angústia, a sua compreensão que é isso que você queria, aquela criança ela vai ser reacendida nesse momento e você vai poder ter a oportunidade de Deus falar ao seu coração e preencher, porque o evangelho tem esse poder. E aí sim, quando você vê o amor de Deus, quer dizer, poxa, se Deus entregou o seu filho amado para morrer na cruz por nós, e quando você começa a fazer essas reflexões, entendendo que o amor de Deus, o amor de Pai, sendo o Pai, entregou o Filho para mostrar que também a gente ele tem o mesmo amor por nós, esse amor, às vezes vazio, ele pode ser preenchido. Mas só pode ser preenchido se você fizer essa interiorização. sim. Né? Se você voltar atrás, porque você hoje tem Deus.
Você, 40 anos, 30 anos, tem Deus, Ele é o seu pai e tudo, mas aquela criança de 7 anos, será que em algum momento essa criança está dentro de você, nas memórias? sim, Então, se você não visitar essa criança e essa criança ter um encontro com Deus Pai, talvez você nunca vai ter um processo de cura, mas esse processo, às vezes, por isso que eu acho maravilhoso esse trabalho de psicanálise, né, a psicanálise, porque não é um processo da noite para o dia. Hoje, talvez, nesse momento de conversa, é um sim, start, aham, mas à medida que você vai passando por um processo terapêutico de algumas semanas, você vai vendo as evoluções e sentindo cada vez mais, porque não é uma coisa pontual assim, né? Nós estamos falando em alguns minutos coisas, às vezes, de uma infância sim. inteira que tem que ser trabalhado. Mas eu acho que tudo tem um pontapé inicial. Espero que nesse podcast as pessoas se despertem para isso. É, e é uma oportunidade você que está assistindo a gente aqui nesse podcast, de você refletir, né, sobre algumas demandas que você tem. Você não veio parar para assistir essa gravação aqui à toa, em vão, né? Mas há um propósito nisso tudo, né? Sim. E é interessante também, Bruno, a gente entender que algumas demandas que aconteceram conosco, por exemplo, como determinados comportamentos dos nossos pais que eles tiveram para conosco, né, dentro de um plano inconsciente nós repetimos isso, né? Tipo assim, eu acho interessante que eu me lembro que eu era criança e nossa casa está sendo reformada. E aí chegava algumas demandas do pedreiro, meu pai chamava a minha mãe e falava: "Fulana, resolve isso aqui". O ano passado eu estava reformando meu apartamento, e aí muitas demandas, né, de uma grande reforma lá, e aí tinha hora que se eu não me policiasse eu faria a mesma coisa que meu pai fez, né. E eu Sim. até ria quando eu lembrava disso, né, eu lembrava disso, do comportamento dele. Então assim, como que nós repetimos algumas coisas na nossa vida com os nossos filhos e repetimos mesmo aquelas coisas que nós não aprovávamos, né? E achávamos que eram coisas ruins, mas nós, num plano inconsciente, no automático, nós repetimos nos nossos filhos. Como é que é isso, Bruno? Não, essa você falou, eu achei interessante. E você é um homem, né, Oswaldo? Você tem irmã, Eu tenho uma irmã? irmã e dois irmãos. Quantos anos essa irmã tem? A minha irmã, ela tem 62. Tá, 62. Ela foi casada? Ela é É casada. viúva, já casou já. Casou, então. Aham. Qual o nome dela? Maria do Carmo. Maria do Carmo. Então, olha só que coisa interessante. Eu não sei a vida da Maria do Carmo também, não vem a questão. Mas se a Maria do Carmo teve uma mãe que às vezes assumia a rédea de muita coisa que geralmente é papel do pai, às vezes, na hora de casar, vai ter conflito, porque, via de regra, a gente tem papéis. Sim, Então, tudo bem que está mudando as coisas, mas só para vocês entenderem. Às vezes o marido ele teve uma criação, né, que ele que resolvia tudo. Ok. Aí ela não teve. E aí começa a ter conflitos e não sabe por quê. Por quê? Porque ela quer resolver tudo, porque às vezes, por tanta repetição, ela interiorizou que ela que tem que resolver. E aí o outro também quer resolver, né? E fica aquela confusão. Não, isso quando ele quer fazer. Quando ele não quer fazer, se teve uma criação também, o homem que a mãe também fazia tudo, aham. então eu vou deixar então para minha esposa. E aí a esposa faz tudo e começa a reclamar do marido, né. "Ó, você não faz nada e tal, eu tenho que assumir tudo", mas também vai tirar da mão dela também, não deixa, porque também quando vai fazer: "Não, não é desse jeito não", ou seja, tem que ser do meu jeito. Mas o que que é isso? Tudo fruto de uma criação, Aham. né, cria esse hábito. Então eu acho interessante um versículo da palavra que diz, né, em Romanos 7,19: "Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o Uhum. pecado que habita em mim." Eu vou tirar, só para fazer uma analogia para ter uma didática maior, eu vou tirar essa questão do pecado como questões de hábitos, às vezes, da carne, ou então Sim, hábitos errôneos da nossa vida. Então, por exemplo, essa questão de querer mandar, tal, a mulher querer mandar, querer fazer tudo do jeito dela, sendo que às vezes o papel dela talvez seja de ser a pessoa ajudadora junto com o marido. Talvez sim. nem ele nem ela, mas um equilíbrio nisso aí.
Então, esse é um ponto. Ela quer, às vezes, ser. Eu já conheço vários casos, né? A gente atende muitas pessoas. Não, mas eu quero ser sujeita, eu quero deixar ele fazer, mas eu não consigo, é mais forte que eu. E aí tem que fazer todo um trabalho. E aí, às vezes, em muitos dos casos, é lá da infância, porque ela replicou um modelo É o de mesmo comportamento da mãe, né. comportamento da mãe. É, Exatamente. Então, o mal que eu não quero, esse eu é, faço. Por quê? Porque está no campo da. Quando fala da carne, estou falando da questão do hábito sim. carnal que traz uma certa Aham, acomodação na nossa vida. aham. E aí eu estou falando disso, mas abrir um pouquinho os horizontes. Por exemplo, se você teve uma criação que o tempo todo, ou o pai ou a mãe reclama da vida, ai, minha vida é uma droga, ai, esse meu trabalho não presta, ai, sei lá o quê, nossa, não sobra dinheiro, dinheiro é escasso. Aí, quando você crescer e vai ter o seu casamento, não, meu casamento vai ser diferente, eu não vou ter essa confusão, minha mãe reclamava de tudo. Repete-se as mesmas coisas. Então, esse mal que eu quero, né, que eu não quero fazer, Eu esse eu faço. faço. Por quê? Porque é mais forte. O inconsciente, gente, né, no curso de psicanálise, é algo muito interessante. Isso foi uma virada de chave muito, muito boa para mim, Oswaldo. Conhecer um pouco a questão do inconsciente, porque a psicanálise trabalha muito o inconsciente. Sim, E isso está um grande diferencial do poder que há hum, é, em fazer psicanálise ou passar por uma terapia. O inconsciente é muito forte. Tem muitas questões que estão enraizadas, você não sabe, você tenta no campo do consciente enxergar o problema, e o problema está enraizado, às vezes, nos traumas, sim, recalcados, né, enterrados dentro de nós, e só, às vezes, primeiro, um milagre de Deus, e segundo, na questão dos recursos humanos, né, do homem, os recursos do sim. homem, um trabalho de psicanálise, no caso, psicanálise, porque é mais efetivo no sentido das pessoas que são cristãs, porque a gente tem uma referência maravilhosa que é a Bíblia, uma grande ferramenta que é a nossa ajudadora no dia a dia nos processos de terapia, né? É. E é interessante a gente poder trilhar por esse caminho, né, do saber científico, mas também, temos como parâmetro a palavra de Deus, né, porque antes de tudo, da ciência e de tudo, já havia a palavra, né. Então é interessante que as pessoas, às vezes, elas podem equivocadamente pensar: "Mas não tem nada a ver, né, eh psicanálise com Bíblia e com", né. Então, lembrando que a gente não está aqui, defendendo uma instituição religiosa, mas nós estamos aqui, repetindo e aprendendo sempre o ensinamento de Cristo, e É. principalmente aquilo que o apóstolo Paulo deixou através das suas 13 cartas que ele deixou ali, norteando a igreja dele. Na verdade, não é um nome, né, é um organismo vivo, né. Nessa questão que você falou agora, Oswaldo, eu queria, não saindo muito aqui do nosso tema, Sim, mas eu acho interessante, já que você falou, aproveitar esse gancho, que em muito tempo atrás, né, eu sou evangélico já há mais de 20 anos, né, tem alguns mais aí, mas eu era de uma época no início que psicologia, psicanálise, filosofia eram ciências que afastavam a gente de Deus, né, sim, conhecimento humano, e tinha aquele preconceito muito grande. Mas hoje, entendendo um pouquinho, eu vou falar uma coisa para você de coração e para vocês que estão assistindo. O conhecimento, quando você tem a sua base, a espinha dorsal é a Bíblia, a palavra de Deus como a verdade, todo o conhecimento que você busca nessa vida e você confronta com a espinha dorsal, com o tronco principal, sim, com a parte principal, você começa a fazer as analogias, e muita coisa boa, gente, você consegue no conhecimento da ciência. Porque quando a psicologia, por exemplo, tem muitos conceitos da psicologia. Quando você vai na Bíblia, você vê verdades ali. sim. N verdades na Bíblia. Na psicanálise, a mesma coisa. Agora, é a sabedoria que a gente tem de reter o que é bom, mas eu vou falar, eu amo cada vez mais a Bíblia, porque quanto mais eu busco conhecimento secular de psicologia, psicanálise, Sim, inteligência emocional, eu vejo o quanto que esses ganhos na neurociência, que a gente sempre fala aqui também na app, sim. está na Bíblia. Às vezes não está o detalhamento, né, Uhum. mas o conceito, o princípio está aqui na Bíblia, e a É. gente a gente aproveita Não, é, isso. provérbio então tá cheio, né, Tá provérbio, cheio, né. A cheio. palavra dura suscita ira, né, então quando você grita, o tom de voz,
né, de briga, então isso desperta no outro o hormônio que é a adrenalina, então a pessoa tende também a brigar. Então são questões que a própria Bíblia explica na abordagem científica, né, Sim, muito bom, epistemológica aí. muito bom. Ok, Bruno, Ok, eu queria. Já algumas tá. considerações É, aí então, a finais? consideração eu acho que deve parar, porque acho que muitas fichas caem, né? Eu acho que Sim, numa conversa sobre essa. Algumas pessoas estão assistindo agora, aham, devem estar assim, puxa vida, tá, mas vocês falaram um monte de coisa, mas e aí, o que eu faço agora da minha vida? Então, talvez a consideração final é, tá, Bruno, eu entendi, mas e aí? E agora? Né? Então, a consideração, foi considerações finais, né? O que eu tenho a dizer para você é o seguinte: primeiro, eu acho que o grande desafio é ter essa consciência. Então, se de alguma forma esse podcast você se despertou, foi caramba, às vezes eu não tenho uma autoestima boa. E você está falando, Bruno, aqui, Oswaldo, tem a ver com a minha criação, realmente. sim, Então, o que você precisa fazer? Buscar conhecimento vai te ajudar sobre isso. Uma terapia, a gente quer sempre puxar a sardinha para o nosso lado, né? sim, Mas assim, tem outros recursos? Tem o seu pastor, tem a Bíblia, mas um ganho mais rápido, acelerado, é uma terapia. sim, Então, a app está aqui à disposição para você, como paciente, você vai ter um ganho extraordinário fazendo uma terapia aqui, ou como aluno da app sim, também, né? nossos acadêmicos, né? Tem outras formas? Bruno? Tem várias formas. Tem muitas coisas que eu conheci fora, mas eu estou falando daqui, já que a gente está aqui falando sobre isso, eu estou falando Sim, dos ganhos que a gente tem aqui dentro da instituição. Então, é buscar ajuda, é reconhecer, buscar ajuda, que você precisa fazer reflexões sobre isso, e quanto mais reflexões você fizer, buscando conhecimento, buscando pessoas sábias, você vai alcançar uma autoestima maior. Tá? E uma outra coisa que eu queria deixar também é exatamente isso. Se às vezes sua relação com Deus não está legal, tenta buscar então a sua infância, essa correlação, e tenta desassociar o seu pai, liberar perdão para ele se às vezes ele não foi legal com você, liberar perdão para ele, compreender o que o Oswaldo falou, poxa, meu pai não teve culpa, né? Ele também só foi, repetiu o que só fizeram com repetiu. ele. Mas eu hoje, você também foi vítima, mas hoje, a partir do momento que você tem a consciência, você não é mais vítima, Sim, porque você pode tomar uma decisão. E eu queria dar uma adendo, Oswaldo, sobre a minha mãe, hum, que ela passou por isso e muitas coisas ela transmitiu para mim, mas como vítima eu sofri muito. Agora, como protagonista da minha história, eu peguei esse acontecimento e ressignifiquei e dei um novo sentido. E falei, Deus, tudo bem, aconteceu isso comigo, mas o que eu aprendo com isso? O que eu vou fazer da minha vida com esse acontecimento? Então, hoje, gente, por incrível que pareça, eu dou graças a Deus pela minha mãe ter sido o que ela foi. Por quê? Porque se ela fosse uma mãe boazinha, com tudo certinho, talvez hoje eu não estaria aqui falando para você com propriedade. sim, Então, até as coisas às vezes que parece que é ruim, se a gente conseguir com Deus dar um significado bom, tudo muda. Gente, pessoa que sofreu mais, muitas pessoas sofreram na Bíblia, mas um exemplo que eu quero deixar aqui para reflexão é sobre José. Foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo. Mas ele passou por um processo de cura que, no final, se vocês lerem, é maravilhoso. Ele chorou, sim, ele berrou de uma forma assim, né? E ali liberou perdão. Mas ele fala no final: meus irmãos, não se sintam culpados, porque quem sabe tudo isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus hoje e eu fosse maravilha. o governador do Egito. Então, você que está nos assistindo, não lamente, reclame dos seus pais, mas agradeça a Deus, porque, primeiro, porque você está vivo, porque os seus pais te geraram, e se tudo aconteceu por permissão de Deus, Deus é a resposta para poder também fazer um processo com você de cura e de ressignificação. E todos esses acontecimentos, como o Oswaldo falou muito bem, não é aquilo que aconteceu com você, mas é o significado que você dá Sim, daqui para frente. uhum, Então, eu acho é, que os reflexos são esses, gente, é muitos reflexos. Eu falei reflexos ruins, tá? Mas eu tenho certeza que quem está nos assistindo, se teve pais, às vezes, também que soube impulsionar, a sua sim, autoestima é alta, sim. você Trabalharam bem é isso, né? trabalharam bem, né? Eu tenho 2 filhas, eu estou trabalhando muito bem, mas com muito conhecimento, muita busca,
porque a tendência também era fazer a mesma coisa, né. sim. Mas cabe a nós essa decisão de quebrar esse ciclo, né. Bem, pessoal, estamos chegando no fim aqui do nosso Hypecast. Nosso convidado hoje, nosso amigo, pneu Pneu a psicanalista. psicanalista, bom, o Amém. Bruno, né? A Nert aqui, e trouxe hoje essa bagagem de conhecimento. E a gente vai ter outra oportunidade de entrevistá-la aqui no nosso podcast. Um abraço. Ok. Valeu, gente. Um abraço.